Porque o alívio de encontrar um elevador ou uma porta destrancada em Dark Souls é muitas vezes mais satisfatório do que derrotar o próprio chefe da área. A resposta não está na sua habilidade com o controle, mas na arquitetura. A evolução do design de níveis da From Software é uma crônica de experimentação que transformou o cenário de um simples fundo em um dos maiores antagonistas dos jogos de ação. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Faus, sua casa para notícias, lore, teorias, dicas e muito mais. Já somos mais de 1.500 inscritos e o desafio agora é chegar nos 2.000 para consolidar nossa comunidade. Se você curte conteúdo direto e bem contado, se inscreve aí e bora pro vídeo. Tudo começou com Demon Souls em 2009, ao estabelecer o Nexus como um santuário flutuante e isolado. O estúdio dividiu o reino de Boletaria em 5 Arcstones distintas e essa estrutura fragmentada funcionava como um laboratório radical de biomas. Cada pedra teletransportava ali o jogador para um pesadelo arquitetônico com regras próprias. O Arcstone lá que leva a gente lá para Boletaria, para falar a verdade, o palácio de Boletaria, né? É uma lição clássica de fantasia medieval, onde a arquitetura militar, as muralhas gigantescas, né, portões de ferro e pontes estreitas vigiadas por dragões, usava a opressão de escala para fazer o jogador se sentir, né, uma formiguinha ali invasora. Já na segunda Arcstone que a gente visita ali, né, ali nós encontramos um labirinto claustrofóbico escavado na rocha, né? Aqui a From Software testou a desorientação espacial através de túneis de mineração idênticos e poços de lava e elevadores mecânicos primitivos, onde o calor e o confinamento eram os verdadeiros inimigos. Na Arcstone da torre, né, de Latria, onde ali a gente tem um design que encontrou o horror psicológico, né? A gente fica meio... como posso dizer assim, a gente fica meio apavorado com alguns dos inimigos que a gente encontra lá, porque Latria é uma prisão vertical escura, um emaranhado de celas de ferro, né? Passarelas estreitas no abismo e o som incessante de sinos, e a arquitetura aqui foi desenhada para isolar, sufocar e quebrar o espírito do jogador. Cada cela, cada esquina é uma surpresa diferente e um perigo novo. Na terceira ou quarta Arcstone, se não me engano, na quarta Arcstone que a gente visita, para falar a verdade, é um penhasco litorâneo fustigado pela chuva eterna, onde as ruínas pagãs forçavam o jogador a lutar em caminhos tortuosos na beira de precipícios, sob o ataque de criaturas voadoras. A geografia aqui exigia consciência espacial constante. O que significa? Você tem que ter noção de espaço, meu amigo. Então, se você não tem muita noção de espaço, ou se você está acostumado com aquele jogo que você vai andando e você não cai quando você encosta na beirada das pontes, enfim, esse jogo, essa parte aqui vai te dar um pouquinho de trabalho, porque um dos motivos de morte, um dos maiores motivos de morte, né, dos jogos Souls no geral, é a queda. Na quinta e última Arcstone, né, é um rascunho de tudo que viria a ser terror da From Software, né? É um lixão humano vertical e decadente construído sobre um pântano venenoso, porque o Miyazaki adora. E é isso, pessoal. A ausência do solo firme, né, as passarelas de madeira podre e a escuridão total transformavam o próprio cenário em uma doença e um pesadelo. A gente sabe que o Miyazaki ele tem tara por pântanos venenosos, né? Então eu detesto todos e de qualquer jogo. Não havia conexão física entre esses mundos, entre esses mapas, mas foi nessa fragmentação que a From Software aprendeu a dar uma identidade cirúrgica a cada corredor
E o laboratório estava concluído. O estúdio agora sabia exatamente como manipular o medo através do espaço. Faltava apenas unir essas 5 lições em um único mapa. Essa fundação permitiu que Dark Souls redefinisse completamente o conceito de interconectividade, abandonando o teletransporte inicial para criar um dos maiores triunfos do level design moderno. Lordran não era apenas um mapa, era um complexo quebra-cabeça em 3D e estilo Metroidvania vertical. O design aqui é puramente psicológico, baseado na claustrofobia e no cansaço físico do jogador. Pense na jornada clássica. Você começa no topo, em Firelink Shrine, sob o céu aberto, mas o jogo te força a descer. Você atravessa os esgotos labirínticos de Depths e desce ainda mais profundamente pelas estruturas precárias e de madeira podre de Blighttown, lidando com o veneno e a escuridão, sentindo o peso literal de quilômetros de terra esmagando sua cabeça. Você está exausto, sem recursos, longe de qualquer segurança. E então, atrás de um pântano tóxico, você encontra um elevador de roda d'água, capengo, e você sobe, atravessa uma caverna escura, abre uma grade de ferro comum e de repente a música suave e melancólica de Firelink Shrine começa a tocar. Você percebe, meu Deus, eu estava exatamente embaixo de onde eu comecei. Cada atalho descoberto em Lordran, seja um portão trancado por dentro ou um elevador antigo que liga a paróquia dos mortos-vivos, a Undead Parish, para quem não jogou em português, de volta ao início, ou uma escada chutada. Bom, não é só uma conveniência de gameplay, pessoal? Funciona como um verdadeiro balão de oxigênio para um jogador que estava sufocando. O mapa não era plano, era uma espiral viva, claustrofóbica, desenhada para te expulsar, mas que te abraçava no momento em que você decifrava a sua lógica geográfica. Durante o período de transição, a From Software usou uma trilogia de projetos para esticar os limites da nossa percepção espacial, experimentando com o surrealismo, a escala e, finalmente, o horror puro. Em Dark Souls 2, o estúdio flertou com uma desconexão quase onírica. A arquitetura aqui desafiava a física e a lógica geográfica para gerar desorientação. Pense no topo do moinho de vento do Pico Terroso, onde você pega um elevador que sobe em direção ao céu e, de repente, sai no meio de um mar de lava no Iron Keep. O cenário funcionava como um sonho febril, onde os espaços não faziam sentido físico, mas faziam sentido temático. Já em Dark Souls 3, eles pegaram a fórmula clássica e elevaram ali numa escala monumental e apocalíptica, O level design aqui é sobre a grandiosidade decadente de um mundo que estava implodindo. O jogo te esmaga pela imponência. A revelação da gélida Iritil do Vale Boreal, com suas torres góticas brilhando sobre a lua, ou a subida pelas muralhas colossais de Lodric, mostram uma From Software mestre em usar a linha do horizonte, e você olhava ali, para o castelo a quilômetros de distância e sabia que eventualmente estaria pisando naquelas terras. Mas foi em Bloodborne que o estúdio atingiu o ápice da densidade psicológica através da chamada geometria do medo. As ruas vitorianas da central ali de Yharnam abandonaram os corredores de pedra limpos de fantasia medieval para abraçar o caos urbano. A arquitetura é um emaranhado asfixiante, becos sem saída, escadarias sinuosas, gárgulas distorcidas que parecem te julgar e caixões acorrentados empilhados nas calçadas. A From Software usou uma poluição visual ali proposital e cirúrgica. Ruídos visuais como a fumaça densa de fogueiras onde feras são queimadas, carruagens capotadas e grades de ferro retorcidas serviam para camuflar o perigo. Um atirador na janela alta, um corvo deformado escondido entre os entulhos ou uma fera esperando através de uma esquina escura. Mais do que assustador,
Essa arquitetura caótica redesenhou o combate. Em Dark Souls, o cenário largo, né, permitia recuar e erguer o escudo. Em Yharnam, as ruelas estreitas te encurralam contra multidões ensandecidas. Sem escudos para se proteger e sufocado pelo espaço, o design urbano te obrigava a aceitar a mecânica de Regain, que é você avançar ali contra a lâmina inimiga, né, e recuperar sua vida através da pancadaria, né, golpeando o inimigo. A arquitetura de Bloodborne não era apenas um mapa, era um catalisador de adrenalina que arrancava o jogador da zona de conforto e o jogava no meio da noite da caçada. Isso ainda escondendo segredos que talvez eu traga em vídeos futuros. O grande salto mecânico ocorreu em Sekiro, Shadows Die Twice. Ao introduzir o gancho e o pulo, a From Software abandonou o design focado puramente em chão e paredes, né, escadas, né, o mapa comum que a gente costuma ver nos jogos, e para tentar ali algo grandioso e novo. O level design deixou de ser sobre onde ir e passou a ser sobre como chegar lá. Os mapas tornaram-se colunas de possibilidades, né, onde o telhado ou uma plataforma elevada são tão vitais para a estratégia quanto o solo. Finalmente, Elden Ring pegou todas as lições acadêmicas de claustrofobia, verticalidade e escala e as jogou em uma tela monumental. O jogo resolve o maior dilema dos mundos abertos modernos: a saturação de ícones coloridos, listas de tarefas mecânicas e linhas pontilhadas piscando na tela. Ao usar as vastas planícies das Lands Between como uma imensa cola geográfica que une as chamadas Legacy Dungeons. Essas grandes masmorras legadas são, na verdade, cápsulas puras do design clássico e denso dos primeiros títulos. Quando você cruza os portões do castelo de Stormveil ou desce pelas entranhas da Academia de Raya Lucaria, o mundo aberto desaparece. Você é jogado de volta àquela velha estrutura tridimensional de Dark Souls. Corredores estreitos, elevadores que servem de atalhos e o medo constante do que está atrás da próxima porta trancada. Mas agora enriquecido com um pulo dinâmico herdado de Sekiro. A genialidade está em como o mundo aberto protege e valoriza essas cápsulas. Em vez de uma bússola poluída guiando seus passos, a From Software usa a própria arquitetura do cenário como um farol de curiosidade. É a silhueta colossal e dourada da Erdtree dominando os céus, a imponência sombria do castelo de Stormveil rasgando o horizonte, uma torre misteriosa brilhando à distância que te instigam ali a avançar. A exploração deixa de ser uma obrigação protocolar, guiada por GPS, e passa a ser um ato de coragem movido pela tensão. O horizonte infinito não diminui o perigo, ele apenas multiplica as direções de onde a punição e a recompensa podem vir. Da estrutura segmentada de Demon Souls, a maestria geográfica de Dark Souls e a revolução vertical de Sekiro, a From Software provou que o espaço é a sua ferramenta narrativa mais poderosa. Eles criaram um paradigma onde o jogador explora não porque o mapa manda, mas porque cada centímetro daquele mundo, embora punitivo, conta uma história. Creio que esse vídeo seja somente um resumo do quão precioso foi e é essa trajetória da From em relação ao mapa dos seus jogos, né? Cada jogo, além de uma tentativa de inovar utilizando o cenário como ferramenta, além de ser só um lugar para se estar, trouxe evolução a cada jogo lançado. Claro, não consigo trazer com detalhes mais precisos, pois teria que trazer um conteúdo mais completo sobre cada um dos jogos, incluindo lore, e o vídeo ia ficar ali maior do que ele já está. Enfim, o que acharam aí do vídeo, né? O que vocês acharam aí do que eu falei sobre os detalhes desses jogos maravilhosos da From, né? Eu quero que vocês deixem nos comentários, né? Qual desses mapas, desses jogos, marcaram mais vocês? Qual parte desses mapas, né? Em específico, marcou vocês? E, cara, eu quero trocar uma ideia com vocês nos comentários, como sempre, tá? E, cara, pra mim, já vou deixar aqui pra vocês. O mapa que me marcou bastante de Dark Souls é
aquele primeiro mapa que a gente acorda ali e a gente enfrenta o primeiro boss do jogo. Assim, logo no início ali, a gente encontra um boss que, para muitos, né, é melhor correr, né? Mas para mim marcou bastante porque eu tinha assistido a gameplay completa, né, até zerado de menor 11. E, cara, ele jogava com Despojado, né? Que eu lembro que ele chamava, colocou o nome do personagem dele, cara, de Jubiloso, né? É bem engraçado. E eu decidi jogar também como Despojado lá. E eu lembro que isso foi no PlayStation 3, eu acho que eu coloquei o mesmo nome, alguma coisa assim. E foi bem bacana, eu zerei e foi bem tenso pra mim tentar derrotar o demônio lá, o boss, né, dessa primeira fase do jogo, desse primeiro mapa, né? E, cara, me marcou bastante. Depois eu descobri que dava pra simplesmente fugir. E depois eu simplesmente lembrei de que a gente conseguia pegar uma chave específica e pular lá de cima e tirar muito da vida dele. Enfim, me marcou bastante. E pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, lembrando que eu gostaria de lembrar vocês, né, para verificar se a sua inscrição está ativa aqui no canal, né, e o sininho também, porque às vezes o YouTube ele simplesmente tira a sua inscrição aqui do canal, tá? Não sei porquê, não sei como funciona, mas é isso. Já verifique aí e já deixa aquele like maroto, compartilha com seu amigo que também curte aí os jogos da From, né, curte um Souls-like, né, gostosinho. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Fiquem com Deus e falou!